Pessoal, a live de hoje é muito especial, pois eu quero falar sobre a transição do Token Kotai para a Altcoin Kotai. Exatamente. Algumas pessoas não sabem, mas nosso token vai se transformar numa criptomoeda com a sua própria blockchain. Então, meus amigos, compartilhe essa live o máximo que você puder, se inscreva aqui no KotaiCast, o apoio é muito importante. Deixa o seu like aí para fortalecer, não vai arrancar seu dedo não, deixa o like aí, tá bom, pessoal? Meus amigos, é o seguinte, eu quero falar inicialmente, claro, né, do nosso evento. Nós vamos fazer o lançamento do nosso ecossistema no dia 7 de novembro de 2025. Daqui a poucos meses, tá? Então, esse lançamento vai acontecer no nosso primeiro evento, chamado Kotai Summit. Esse evento, ele vai ser, inicialmente, esse primeiro evento, ele vai ser fechado, tá, pessoal? Esse primeiro evento vai ser fechado apenas para investidores. Então, vai ser mais ou menos ali umas 150 pessoas, mais ou menos, tá, que vão participar desse evento. Mas não se preocupe, pois esse evento vai ser transmitido ao vivo nas redes sociais do projeto, para que os senhores possam acompanhar também em tempo real. Então, assim, vai ser um evento bem legal, vai ter comes e bebes, vai ter palestra e também vai ter o lançamento do nosso ecossistema, que é a carteira de criptomoedas, o gateway de pagamento, certo? O Kotai Payments e a Kotai, que é a nossa corretora descentralizada. Isso vai ser lançado no dia 7, tá? No dia 7. Agora, a Kotai Bet e o Kotai Space possivelmente vai ser lançado após o evento. Então, ainda no mês de novembro vai ser lançado também a Kotai Bet e o Kotai Space. O que está programado para ser lançado é Kotai Wallet, Kotaiko e Kotai Payments. Isso está programado para o lançamento no dia 7 de novembro. Então, é só o começo de um ecossistema absurdamente grande, meus amigos, tá? E não vai parar por isso aqui, não vai. O nosso ecossistema não é só isso. A partir do ano que vem, a partir de 2027, outros projetos, outras plataformas, outros produtos vão ser agregados no nosso ecossistema. Isso aqui é só o começo, tá? Então, pessoal, no dia 7 vamos fazer o lançamento, tá bom? E se você ainda não participou do nosso ICO, ainda dá tempo. Nós acabamos de ultrapassar a marca de 1.600.000 dólares. Eu acredito aí que até o final do mês que vem a gente consiga alcançar aí, talvez até uns 2 milhões, tá, pessoal? Está com uma média muito boa ali, uma média mais ou menos ali de uns 300 mil por mês. É bem possível que após o lançamento do nosso ecossistema, é bem possível que a partir do lançamento do nosso ecossistema, talvez a nossa média de captação possa alcançar ali entre 500 a 700 mil dólares por mês. Porque as pessoas elas vão entender que a nossa intenção é criar um ecossistema financeiro descentralizado, global, que vai prestar serviço e que vai lucrar com esta prestação de serviço. Então, quando as pessoas entenderem o jogo que nós estamos jogando, ela vai identificar que nós estamos jogando o jogo do bilhão. O equity que nós estamos construindo nesse ecossistema aqui é bilionário, tá bom? Pessoal, é o seguinte, olha só que interessante. Eu quero avisar os senhores que o nosso ICO, ele se encerra oficialmente no dia 7 de março de 2026. Por quê? Porque no dia 7 de março de 2026, chega a 2 meses, né? Completa 12 meses de ICO. Porque o nosso ICO, ele se iniciou no dia 7 de março de 2025. Então nós temos um prazo máximo de 12 meses para a captação de recursos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quero explicar para vocês o seguinte. Olha só. A partir do dia 8 de março, certo? De 2026, todos os investidores poderão sacar seus tokens Kotai para as suas carteiras pessoais. Quais carteiras são essas? Primeiro, a Kotai Wallet, se você quiser sacar na Kotai Wallet, você já vai conseguir, certo? Porque a Kotai Wallet ela é compatível com Trust Wallet, com MetaMask, com várias outras carteiras de 12 palavras-chave, 18 palavras-chave, 24 palavras-chave, tá bom? Então, a Kotai Wallet ela vai ser uma carteira multi-chain. E sem falar que a Kotai Wallet ela será uma carteira gratuita. A Kotai Wallet ela não vai cobrar qualquer tipo de taxa ou porcentagem das comissões de transação, nada. É uma carteira gratuita. Então, a Kotai Wallet ela vai ter muito mais vantagem do que a Trust, do que a MetaMask, porque a Kotai Wallet ela oferece um nível igual ou até superior de segurança e é gratuito. Gratuito, tá, pessoal? Por quê? Porque a Kotai Wallet ela servirá como um funil de captação de novos usuários para o nosso ecossistema. Então, a gente decidiu deixar a carteira Kotai Wallet 100% gratuita, justamente para chamar a atenção da comunidade global de criptomoedas, né? Então, a partir do dia 8, os senhores poderão sacar os seus Kotais nas suas carteiras pessoais, tá bom? E vamos lá, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui é um ponto muito importante porque nós temos um cronograma, tá? E assim, os senhores terão 90 dias para sacar seus tokens Kotai. 90 dias. É tempo mais que o suficiente. Por quê, pessoal? Olha só, eu vou explicar o porquê a seguir, mas esse é o prazo máximo. Então, a partir do dia 8 de março, os senhores terão 90 dias para efetuarem os saques dos seus Kotais, tá bom? Vamos lá. Eu vou explicar por que os 90 dias, tá? Então, meus amigos, a data limite é dia 8 de junho de 2026, porque, presta atenção, se a partir do dia 8 de março, os senhores terão 3 meses, ou seja, março, abril, maio, junho, né? Então são 3 meses que os senhores terão para sacar os seus Kotais. Por quê? Atenção, investidores, a data limite para saque dos tokens Kotai vai até a meia-noite, certo? Do dia 8 de junho de 2026. Após essa data, não será mais possível realizar o saque para carteiras pessoais.
Então esse prazo é decisivo para todos que acreditaram no futuro do Kotai Ecosystem, representando a última etapa do processo de retirada antes da grande transformação do projeto. Pessoal, nós temos um cronograma. Então, a partir desse momento que os senhores sacam os seus Kotais, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar. Olha só, presta atenção, tem tudo a ver com isso aqui. Ó, a partir do dia 7 de abril é um mês após o fim do ICO. Então o ICO ele vai se encerrar no dia 7 de março de 2026. Então a partir do dia 7 de abril, um mês depois, os senhores já poderão começar a fazer a transferência, a transição do token Kotai para a altcoin Kotai, ok? A moeda nativa da Kotai Chain, da nossa rede. Pessoal, para quem tem dúvida de qual será a nossa rede ela será um fork melhorado da Solana. A Solana é um projeto excelente, é um projeto sensacional, tá? E assim, a Solana, ela é open source, ou seja, é código aberto. Qualquer pessoa pode copiar o código dela e a Solana, ela não tem qualquer tipo de restrição a pessoas que podem copiar o seu código, tá? Inclusive o Bitcoin também a Ethereum também inclusive a própria Binance, o BNB Smart Chain, a rede da Binance é uma cópia melhorada da Ethereum. Então, meus amigos, tudo aquilo que é bom é copiável, tá? Então a gente não vai copiar coisa ruim, não é verdade? Então, a gente vai copiar o código, a rede da Solana, vamos tentar melhorar o máximo possível, deixar mais rápido, mais eficiente, mais barato. O código da Solana já é excelente, já é sensacional, tá? Porém, a gente vai tentar dar uma melhorada. O que acontece, meus amigos? Acontece o seguinte, a partir desse momento, a Kotai, ela se transforma numa altcoin descentralizada. Com a própria blockchain, ela não vai depender mais de nenhuma outra rede, a não ser da sua própria rede. Então, os senhores, a partir desse momento, poderão se tornar nodes da altcoin Kotai, certo? Ou seja, quem sabe até mesmo lucrar com as transações de Kotai, igual é feito com a mineração de Bitcoin. Então, hoje em dia, os mineradores de Bitcoin, eles estão, na verdade, lucrando mais na transferência de Bitcoin. Sabia disso? Pois é. Então, hoje em dia, é muito mais lucrativo para os mineradores de Bitcoin lucrar com as transferências de Bitcoin do que com a própria mineração, entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa. Vai ter pessoas que vão lucrar financeiramente ajudando como minerador, entre aspas, ajudando, sendo um node da rede Kotai. Entendeu? Então, ele vai ajudar nas transferências e vai acabar ganhando ali uma pequena porcentagem das transferências de Kotai. Então, isso aqui é muito legal, porque acaba transformando a rede Kotai, uma rede robusta, numa rede escalável, uma rede descentralizada, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. A partir desse momento, isso significa que todos os holders farão parte de uma nova era financeira. Porque o Kotai, ele deixando de ser um token e se tornando uma altcoin nativa da sua própria rede, com utilidade real, tecnologia própria e papel central dentro do ecossistema global Kotai, porque o ecossistema ele vai dar 100% de suporte para a altcoin Kotai. Então, inclusive, dentro do ecossistema, aquelas pessoas que utilizarem Kotai dentro do ecossistema vão ter vários benefícios que talvez outras criptos provavelmente não terão. Tá? Então assim, e sem falar que a partir desse momento, outros projetos de criptomoeda poderão surgir dentro da nossa própria rede. E o ecossistema ele vai dar 100% de suporte para esses novos tokens, esses novos projetos que forem surgindo. Inclusive, eu já fiz uma live aqui explicando detalhadamente sobre isso, tá? Explicando para os senhores que o Kotai ele vai ser utilizado como taxa de gás. Então, para que a pessoa possa criar um projeto de criptomoeda, um token dentro da nossa blockchain, a pessoa ela tem que ter, ela vai ser obrigada a ter um pouquinho de Kotai para que ela possa movimentar os seus tokens dentro da nossa rede. É uma taxa de gás, é a mesma coisa da rede da Ethereum, é a mesma coisa da rede da Polygon, é a mesma coisa da rede da BNB Smart Chain, entendeu? Então assim, vai ter muita utilidade a nossa Kotai. O Kotai vai ter muitas utilidades e ela vai ser descentralizada, tá? As transferências serão muito rápidas e a taxa de gás é muito baixa, é muito barato, muito barato mesmo, tá? Então, pessoal, transição oficial. Então, a partir do dia 7 de abril de 2026 a 7 de abril de 2029, então é um prazo de 3 anos. 3 anos. Então, para que você possa pegar o seu token antigo e trocá-lo pela criptomoeda Kotai nova, altcoin Kotai, os senhores terão 3 anos. Por que 3 anos? Essa é a validade do contrato de transição. Toda transferência, toda troca é realizada por contrato inteligente. E nós vamos colocar uma data limite, que é 3 anos. Okay? A partir do momento que nós fizemos o deploy, entre aspas, a partir do momento que nós realizarmos a ativação do contrato, não tem mais jeito, não tem mais volta. É 3 anos e acabou. Se o camarada deixar passar 3 anos e não trocar os seus tokens pela altcoin Kotai, é responsabilidade dele, não é verdade? Porque a gente está sendo bem claro que vai ter 3 anos para você fazer isso. 3 anos. Então assim, a partir do dia 7 de abril de 2026, começa o período de transição do token Kotai para a altcoin Kotai, a moeda nativa da Kotai Chain. A gente fala Kotai Chain, tá, pessoal, mas não tem ainda definido, né, um nome específico, tá? Inclusive estamos abertos à sugestão aí, quem quiser colocar um nome bem criativo aí da rede Kotai, fica à vontade, tá, pessoal? Eu aceito sugestão. Mas eu tô colocando aqui Kotai Chain justamente para que vocês possam entender que vai ser a nossa blockchain, a nossa própria rede, tá?
Uma rede descentralizada, uma rede escalável, uma rede robusta, uma rede segura, uma rede rápida, uma rede barata, tá? Então, a transição será realizada por contrato inteligente, como eu já tinha afirmado, de forma automática e segura, certo? Com validade de 3 anos, encerrando-se em 7 de abril de 2029. Então, a transição ela começará oficialmente em abril de 2026 e ela vai se encerrar em abril de 2029. Passou essa data, acabou. Então, após essa data, não será mais possível realizar a conversão dos tokens Kotai para a altcoin Kotai. O prazo garante tempo suficiente para todos os holders migrarem seus ativos, fortalecendo a descentralização e consolidando a altcoin segura, né? Então, assim, o Kotai, ele está sendo vendido agora como um token, só que a gente vai transformar ele numa altcoin descentralizada e altamente valiosa, pessoal. Então, assim, a gente está prezando pela descentralização, nós estamos prezando pela segurança, pela transparência, entendeu? E pela escassez. Por quê? Porque se o camarada passou 3 anos, ele não trocou o seu token, o token que é 1 por 1, tá, pessoal? No momento que você vai fazer a troca, você troca um Kotai, um token Kotai por uma altcoin Kotai. É 1 por 1, tá? Se o cara esquecer de trocar, meu irmão, é prejuízo dele, né? 3 anos, cara. Tá. Agora, vem aqui o porquê dos prazos. Por que nós temos que colocar prazos? Ó, a grande queima dos tokens acontece no dia 9 de junho de 2026. 9 de junho de 2026. Pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? 90 dias para que os senhores possam sacar os seus Kotais. Lembra que eu falei no começo da live que os senhores terão 90 dias para sacar os seus Kotais. Então, a partir do dia 8 de março de 2026, ok? Os senhores terão 3 meses para que os senhores possam efetuar o saque dos seus Kotais. 90 dias, tá? Ó, a data limite é dia 8 de junho de 2026, cara. É 3 meses para que os senhores possam sacar os seus tokens Kotais nas suas próprias carteiras. Por que nós temos uma data limite? É por causa da grande queima que vai acontecer após o ICO. Pessoal, é o seguinte, nós temos 1 trilhão de Kotais, certo? 1 trilhão de Kotais. 47% está na mão de 2.800 pessoas. São 2.800 fundadores, certo? 37% está estabelecido para a venda do ICO, que é 370 e poucos bilhões de Kotai. Possivelmente nós não vamos vender tudo isso aqui. Tá? E 13,4% está na mão da equipe do projeto, que vai disponibilizar esses 13,4% para disponibilizar staking, para fazer staking para os holders. Eu já vou explicar isso, tá? Então, olha só, vai ter muitos Kotais que não vai ser vendido. Tá ouvindo? Então, possivelmente, haverá menos de 1 trilhão de Kotai em circulação. Com certeza, vai ter menos de 1 trilhão de Kotai em circulação. Então, todas aquelas pessoas que não sacarem os seus Kotais, investiu no ICO, mas não sacou, meu irmão, é 90 dias, 3 meses. Se você não sacar, os seus Kotais serão destruídos, queimados, destruídos. Então, todos os tokens, olha só, este marco representa um momento histórico para o Kotai Ecosystem, reforçando a escassez e o valor e a solidez. Menos oferta, mais valor, maior impacto global. Então, assim, pessoal, a gente vai queimar tudo aquilo que não for vendido, tudo aquilo que não for reutilizado nas parcerias e tudo aquilo que não for sacado. Ok? Então, aquelas pessoas que esquecerem de sacar os seus Kotais vão perder os seus Kotais. Aqueles tokens que não forem utilizados nas parcerias, porque nós temos ali um pouco mais de 10 bilhões para ser utilizado em parceria. E provavelmente a gente não vai chegar nem na metade dessa quantia de parceria. Então, vai ser queimado, vai ser destruído pelo contrato inteligente. E aqueles tokens que não forem vendidos também serão destruídos. Então, no dia 9 de junho acontece a grande queima. É por isso que os senhores terão 3 meses para que os senhores possam efetuar o saque dos seus Kotais nas suas carteiras, tá bom? Porque depois nós precisamos fazer essa queima. O senhor não está entendendo, nós precisamos fazer essa queima, porque isso demonstra transparência, isso demonstra que aquilo que não for vendido, aquilo que não foi utilizado, aquilo que não for sacado será destruído. Gera escassez, ok? Provavelmente haverá menos de 1 trilhão de Kotai, muito menos, cara, tá? Bem menos de 1 trilhão. Acho que não vai nem chegar perto de 1 trilhão de Kotai em circulação. E, consequentemente, isso acaba ajudando na valorização da moeda de uma maneira muito mais rápida, né? Pessoal, é o seguinte, olha só, presta atenção. A partir do dia 9 de junho, quando acontece essa grande queima, olha só, a verdadeira descentralização começa agora. Nesse dia, no dia 9 de junho de 2026, começa a verdadeira descentralização. Por quê? Porque 86,6% de todos os Kotais estarão na mão dos senhores, ok? Estarão na mão dos investidores. Ah, mas e os outros 13,4%? Eu já vou mostrar para você, tá? Então, você observa que praticamente quase 90% de todos os Kotais estarão na mão dos investidores. Meu amigo, olha a descentralização.
Ah, mas e os outros 13,4%? Aonde está? Aqui, ó, eu mostro para você. Os outros 13,4%, os 134 bilhões de Kotai, estará fixado no contrato inteligente que vai ser utilizado como staking, ou seja, recompensa aos holders de Kotai. Então, todos aqueles que tiverem Kotai em suas carteiras poderão receber juros em Kotai. Nós vamos pagar juros em Kotai para os holders, para aqueles que tiverem Kotai. Ok? Então, os novos holders, vão surgir novos holders, novas pessoas que vão comprar Kotai, certo? A partir do final do ICO. Essas pessoas vão começar a negociar Kotai entre si e o ecossistema, ele dará recompensa, certo? Ele vai pagar staking, juros, para aquelas pessoas que mantiverem os seus Kotais. Olha só, os 13,4% de todos os Kotais será formado em um fundo exclusivo para pagar staking aos investidores que confiam e mantêm os seus Kotais parados, ok? Então, renda passiva, descentralização e crescimento global. Pessoal, só que tem um detalhe. Olha que interessante isso aqui. As reservas de staking, elas são limitadas. Vai chegar uma hora que vai acabar, entendeu? Então, olha só, a reserva de staking, a estimativa que nós temos é que ela vai acabar em menos de 3 anos. Essa é a estimativa que eu faço. Ela vai acabar em menos de 3 anos. Menos de 3 anos, porque haverá uma quantia muito grande de pessoas interessadas em Kotai. E essas pessoas, elas vão acabar fazendo staking, ok? Ativando o contrato de staking. Então, essas reservas que nós temos, 134 bilhões, em menos de 3 anos, elas vão ser distribuídas para os holders. Então, o Kotai Ecosystem, o ecossistema Kotai, não vai ficar com nenhum Kotai. Entendeu? Então, a descentralização, valorização e sustentabilidade. Por que que nós mantivemos ali 13,4% para o projeto Kotai, para fornecer staking para os senhores? Isso vai incentivar as pessoas a não venderem os Kotais, a manterem em suas carteiras, para que eles possam receber staking, receber juros. Isso também favorece para que novos investidores se interessem em comprar Kotai, para que eles possam manter também esses Kotais nos contratos de staking. Então, ajudando na escassez e, consequentemente, ajudando na valorização da moeda nos próximos 3 anos, tá, pessoal? Então, é aquilo que eu falo, meus amigos. O ecossistema em 3 anos, o Kotai Ecosystem, ele vai ter um potencial global. Provavelmente, o Kotai Ecosystem, nos próximos 3 anos, já estará lucrando acima de 100 milhões de dólares por ano, tá? Então, assim, a Kotai Wallet, a corretora, o Kotai Payments, a Kotai Bet, o Marketplace, futuramente o nosso banco, outros aplicativos, outras funcionalidades que nós vamos incorporar ao nosso ecossistema. Pessoal, em 3 anos, em menos de 3 anos, o ecossistema ele estará andando com as próprias pernas. Então, o ecossistema ele não vai depender da moeda Kotai para sobreviver. Então, consequentemente, mostrando descentralização, mostrando confiança, mostrando transparência, o investidor global, o que ele olha? Olha, essa moeda ela é descentralizada? O Kotai, ele é descentralizado? É descentralizado. O Kotai tem a própria blockchain? Tem a própria blockchain. O Kotai tem um ecossistema completo que dá suporte à moeda? Tem. Essa é a receita do bolo, meu amigo. Por que você acha que o BNB da Binance valorizou tanto nos últimos anos? O BNB da Binance saiu de 10 centavos em 2017 e hoje já está acima de 850 dólares. É a receita do bolo, meu amigo. Quando o ecossistema ele não depende da moeda para sobreviver, mas a moeda tem um suporte completo dentro do ecossistema, essa é a receita da valorização. Então, a nossa intenção da equipe do projeto é lucrar de verdade na prestação de serviço no ecossistema. Você pode ter certeza. Eu acredito 100%, eu consigo visualizar isso. Eu visualizo isso. Que o Kotai Ecosystem, nos próximos 5, 6 anos, terá mais de 100 milhões de usuários dentro do ecossistema. Por quê? Porque qualquer pessoa da face da Terra, com acesso à internet, que tem um smartphone na mão, poderá usar, sem nenhum tipo de burocracia, todo o nosso ecossistema. Então, o ecossistema ele vai prestar serviço para a comunidade global de criptomoedas de uma forma anônima, descentralizada e sem burocracia. E justa, porque nós vamos cobrar um valor justo pelo uso do ecossistema. Então, o usuário ele só paga se ele utiliza, ok? Só que lembrando, a carteira é gratuita, tá? O Kotai Payments é gratuito para o comerciante. Então, o comerciante não vai pagar nenhuma taxa, quem paga a taxa é o cliente. O Kotaico, a nossa corretora descentralizada, as taxas são baixíssimas. A Kotai Bet cobra 5% do volume total de apostas. Então, são prestação de serviços transparentes, onde nós não precisamos ficar escondendo nenhum tipo de artifício para ganhar dinheiro. Ok? A pessoa ela vai utilizar o nosso ecossistema sabendo que ela vai pagar uma taxa, mas ela vai pagar uma taxa absurdamente justa pela qualidade do serviço prestado. Você entende? Então, meus amigos, é aquilo que eu falo. Se você conquista um cliente, você conquista 10 clientes. Porque esse cliente ele acaba trazendo mais 9 clientes para você. Basta você fazer um bom trabalho. Ok? Ok? Basta você fazer um bom trabalho, basta você ser sincero e mostrar, olha, nós estamos oferecendo isso, isso e isso, por esse preço. O cara vai olhar, ele vai analisar, puxa,
estou de acordo, é interessante, e vai usar. E ele vai falar pro amigo, vai falar pro ciclano, pro vizinho, pro cunhado, pro sobrinho. E quando você vê, você cria uma comunidade absurdamente grande. Pessoal, eu acredito 100%, tá? Que a comunidade global de criptomoedas, a partir de 2030, vai ultrapassar 2 bilhões. Você não ouviu errado. O mundo inteiro, praticamente 25% da população mundial, estará utilizando criptomoedas. Ok? Daqui pra frente é tudo digital, meu amigo. Então, até 2030, eu acredito 100% que o número de usuários globais pode ultrapassar 2 bilhões. E o Kotai Ecosystem estará abraçando apenas 5% do mercado internacional. Só 5%, mas com apenas 5% do mercado global, isso já traz um valor absurdo de faturamento para o ecossistema. Com 100 milhões de usuários, o ecossistema Kotai estará lucrando bilhões. Não é milhões, é bilhões com B de bola. Bilhões de dólares por ano. Este vai ser o faturamento do ecossistema com 100 milhões de usuários. Só que tem um detalhe. Isso também agrega valor na Kotai, na moeda Kotai. Então, é bem provável que entre 30% a 40% ou até mais acabe se tornando holder de Kotai. Ou seja, haverá 30% a 40%, ou seja, entre 30 a 40 milhões de carteiras individuais que terão Kotai. Consequentemente, a valorização é inevitável. É bem provável que o Kotai esteja acima de 50 centavos até final de 2030, se nós ultrapassarmos 100 milhões de usuários. Com certeza. Somente o Bitcoin, meus amigos, somente o Bitcoin pode estar acima de $1 milhão. Então, para você ter uma ideia, o Bitcoin batendo 500 mil dólares, só o Bitcoin ele vai ter um valuation, um market cap de 10 trilhões de dólares. O Kotai batendo 50 centavos, o Kotai vai ter um market cap de uns 470 bilhões de dólares. Infinitamente minúsculo em comparação com o Bitcoin. Entenda uma coisa, meus amigos, o Kotai ele não vai ultrapassar o Bitcoin, ele não vai substituir o Bitcoin, muito pelo contrário, o Kotai, como toda altcoin, nada a favor da correnteza do Bitcoin. Então, meus amigos, prestem atenção, o Kotai é uma excelente oportunidade dos senhores ganharem muito dinheiro nos próximos anos. Muito dinheiro, tá? Porque eu vou ser bem sincero com você, é 100%, eu acredito que é 100% garantido que você ganhe muito mais dinheiro com o Kotai do que com o Bitcoin. Tá bom? Obviamente, o Bitcoin ele vai valorizar, mas você não vai. Se você é pobre, tô sendo sincero, se você tem lá 10 mil reais no banco, cara, o Bitcoin pode bater $1 milhão nos próximos 5 a 10 anos que você não vai ficar rico. Ok? Você vai só multiplicar o seu valor, o seu dinheiro por 10 vezes. Agora, o Kotai, ele saindo do valor que ele tá hoje, para 50 centavos, meu amigo, os seus 10 mil reais, sabe quanto que vão se tornar? $34 milhões. É isso aí, essa é a diferença. É a mesma coisa que aconteceu com o BNB da Binance. Quem investiu lá atrás, no ICO do BNB, quando o BNB estava custando 10 centavos, meu amigo, se ele segurou, ele tá multimilionário. Faz a conta em casa. Pega lá, o valor que o BNB tá hoje por $850 e o valor que ele foi vendido em 2017 por 10 centavos de dólar. Meu amigo, se você investiu naquela época 10 mil reais, hoje você está multimilionário. É isso que eu tô falando pra você. Quando existe um ecossistema que dá suporte à moeda, quando o ecossistema não depende da moeda para sobreviver, a valorização da moeda se torna inevitável. Não precisa nem desenhar, né? Eu tô desenhando aqui. Eu tô desenhando a receita do sucesso. Meu amigo, o Kotai Ecosystem vai virar uma tendência. O que vai ter gente copiando o projeto Kotai nos próximos anos vai ser absurdo. Porque nós estamos copiando a Binance. Nós estamos tentando copiar a receita de sucesso que foi a Binance. Só que nós seremos melhor que a Binance, porque nós seremos descentralizados. Nós vamos conseguir manter o anonimato dos nossos usuários. Meus amigos, lembrando que o nosso evento vai acontecer no dia 7 de novembro de 2025, tá? Um evento fechado apenas para investidores. E no dia 7 de novembro nós vamos lançar já, antes do nosso ICO terminar, nós já vamos lançar a carteira de criptomoedas, o gateway de pagamento e a corretora descentralizada. E também, em novembro também, vamos lançar a KotaiBet e o Marketplace, o Kotai Space. Meus amigos, invista no Kotai Project o quanto antes. Depois, não diga que eu não avisei. Muito obrigado por tudo, compartilha a live, se inscreva no canal e até mais, pessoal.